A pergunta hoje é: você sabe o que comer antes do exercício? Bom, eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas a respeito de suplementação alimentar. Muitos sabem realmente suplementar muito bem, sabem a ação de determinados suplementos no organismo, se beneficiam disso, mas acabam não tendo um conhecimento muito bom a respeito do básico, que é a alimentação. Primeiro de tudo vai depender do objetivo da pessoa, se esse objetivo é estético ou se esse objetivo é performance. Qual que é a ideia com essa alimentação pré-treino? Garantir um melhor rendimento ou então mudar a composição corporal? Eu digo isso porque muitas vezes um trabalho visando redução de gordura corporal, a dieta, por ser hipocalórica, não traz um rendimento tão satisfatório assim no exercício, mas também não é o objetivo da pessoa correr cada vez mais rápido, correr cada vez com mais intensidade. O objetivo é utilizar a maior quantidade de gordura corporal como fonte energética. Então isso deve ser muito bem avaliado antes de se pensar em como que seria essa alimentação antes do exercício. Eu vejo muita confusão, pessoas que desejam melhorar a performance utilizando estratégias muito reduzidas em carboidrato, que são estratégias utilizadas por pessoas que estão buscando ali uma redução da sua gordura corporal. Então muito cuidado com essa generalização. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes porque temos vários tipos de públicos que buscam aí uma dica com relação à alimentação antes do exercício. Pensando em quem deseja ganhar massa muscular. O básico, pessoal, carboidratos mais proteínas. O indivíduo iniciante poderia se beneficiar muito bem de uma porção de iogurte em conjunto com um sanduíche de pão integral, com recheio de peito de frango desfiado com cottage e mais uma fruta, mais uma banana com aveia, por exemplo. Uma refeição bem interessante ali visando a sua alimentação antes do exercício. De 1 a 2 horas antes do treino seria um período bem interessante para essa alimentação. Agora, um indivíduo mais avançado, com um nível realmente de treinamento mais intenso, poderia aí fazer algo mais avançado. Um peito de frango ou uma carne bovina magra como um patinho, acompanhando de uma batata doce cozida, lembrando-se que a batata doce quando assada apresenta um índice glicêmico mais elevado, então a batata doce cozida seria mais interessante como um pré-treino. Então já seria aqui algo bem popular do fisiculturismo, mas que nós podemos beneficiar também pessoas que já têm um hábito alimentar bem avançado com essa alimentação pré-treino. Um macarrão em conjunto ali com uma carne bovina magra, se a pessoa tiver uma intolerância a glúten, poderia ser ali um macarrão sem glúten, sem problema algum. Então, para chegar num nível desse, muitas vezes a pessoa acaba treinando no meio da tarde, então comer um macarrão, carne moída, batata doce com frango nesse horário é um pouco difícil. Para chegar nesse nível, leva-se algum tempo. Não adianta a pessoa iniciante comendo pastel frito no meio da tarde e imediatamente passar para uma alimentação como essa. Então, primeiro pensar no sanduichinho, pensar na banana com aveia, no iogurte com uma granola sem açúcar, para depois migrar para uma alternativa mais interessante. Então, para chegar num nível desse, muitas vezes a pessoa acaba treinando no meio da tarde, então comer um macarrão, carne moída, batata doce com frango nesse horário é um pouco difícil. Para chegar nesse nível, leva-se algum tempo. Não adianta a pessoa iniciante comendo pastel frito no meio da tarde e imediatamente passar para uma alimentação como essa. Então, primeiro pensar no sanduichinho, pensar na banana com aveia, no iogurte com uma granola sem açúcar, para depois migrar para uma alternativa mais interessante. Se a pessoa não tiver um apetite tão adequado, lembrando que nós estamos falando aqui de hipertrofia, e não conseguir realizar essa alimentação mais volumosa antes do treino, ela poderia fazer uma refeição menor e complementar logo antes do treino com um suplemento de carboidratos e proteínas de rápida absorção. Um oximase, uma palatinose em conjunto ali com uma dose de whey protein, por exemplo. Então, de novo, tudo dependerá da característica do indivíduo, desde as suas características metabólicas e também suas características sociais. Muitas vezes o nutricionista pode constar que o ideal para ele seria uma alimentação de carne bovina magra com macarrão antes do treino, mas exatamente nesse horário ele está em uma reunião, está em um momento de trabalho que não é possível ele se alimentar dessa forma, aí muitas vezes acaba entrando ali uma suplementação, como eu disse aqui um exemplo, de carboidrato e proteína de rápida absorção, ou se for mais afastado do treino, uma proteína com uma absorção um pouco mais lenta em conjunto ali com uma aveia, por exemplo. Então deve-se avaliar cada caso como um caso, não adianta tentar generalizar. Portanto, essas são dicas bem básicas para quem busca ali uma alimentação pré-treino para hipertrofia. Vou também passar para vocês nos próximos vídeos dicas para redução de gordura corporal e dicas também para melhora de performance. Valeu, pessoal!